padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vivenciamos e celebramos hoje a quinta dor da amada Mãe Maria, quando ela estava aos pés da cruz, contemplando aquela cena dolorosa da morte do seu filho, morte redentora, mas que sempre desafia o humano de cada um de nós. Vivamos uma comunhão profunda com aqueles que vivem o luto, para que não se desesperem, mas deponham todo medo e, confiantes em Deus, prossigam no seu caminho. Porque somos chamados a considerar a Ele, Cristo, que assumiu a condição de servo, a quem há pouco nós somos chamados sempre a contemplar na sua condição de Deus. Pois Ele se torna semelhante aos homens, sendo visto como homem, humilha-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte. E quis tornar suas as palavras do Salmo ao dizer, pregado na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele orava na sua condição de servo e recebe a nossa oração na sua condição de Deus. Ali ele é criatura, aqui o Criador. Sem sofrer mudança, assumiu a condição mutável de criatura, fazendo de nós, juntamente com ele, um só homem, cabeça e corpo. Nossa oração, pois, se dirige a ele, Cristo, por ele e nele. Oramos juntamente com ele e ele ora juntamente conosco. Por isso é preciso crescer nessa intimidade, escutando sempre e nos deixando interpelar pela palavra de Deus. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer 50 anos tens e viste Abraão. Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pregaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Amado irmão, amada irmã, nós somos também, no nosso tempo, em razão dos nossos contextos, desafiados a compreender para além mesmo daquilo que a razão nos ilumina. Por isso o Senhor diz, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Os judeus não conseguiam compreender, por isso diziam que ele tinha um demônio. Abraão morreu, os profetas também, e ele diz, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Não conseguiam alcançar que ali estava exatamente a palavra de Deus encarnada, Cristo Jesus, aquele que pregado na cruz nos redime. Não compreendiam, por isso raciocinavam, perguntando, és maior que o nosso pai Abraão, que morreu também como os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus chama-os passo a passo, pacientemente, como a nós, a compreender quem Ele é. Uma compreensão que deve nos tocar o coração, por isso Ele diz, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. Eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, diz Jesus, seria um mentiroso como vós. Chama-os de mentirosos exatamente porque eles permanecem na resistência e na incapacidade de alcançar a grandeza da revelação do amor de Deus. Eu o conheço e guardo a sua palavra. É Ele, Cristo, o íntimo de Deus Pai, o seu Pai, nosso Pai. Abraão exultou por ver o seu dia, o dia de Cristo, e o viu e se alegrou. Os judeus ainda mais se
complicam sem compreender e dizem: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão. Precisamos acolher o que o Senhor diz. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é Deus. Eles não conseguiam compreender e achavam ser uma blasfêmia, por isso queriam apedrejá-lo. Mas Jesus se esconde e sai do templo. Meu irmão, minha irmã, somos chamados a compreender, como nos diz a Lumen Gentium, um documento tão importante do Concílio Vaticano II. Essa aliança nova que Cristo instituiu, a nova aliança no seu sangue, chamando judeus e pagãos para formarem um povo que se reúna na unidade, não segundo a carne, mas no Espírito, e se constitua o novo povo de Deus. Os que creem em Cristo, renascidos não de uma semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus vivo, não da carne, mas da água e do Espírito Santo, são constituídos raça escolhida, sacerdócio do reino e nação santa, o povo que ele conquistou. Vamos pedir a graça de ser este povo, compreendendo em nós a beleza do amor de Deus que em Cristo se manifesta. Vivamos esta experiência, abramos a essa graça nos fecundando. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com esperança e alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua casa, proteja sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo